Formação para iniciandos à vida franciscana secular. Apresentação. O projeto de trabalhar livros de formação para a OFS do Brasil ficou fortalecido na gestão 1997 a 2000, tendo em vista que a organização básica da Fraternidade Nacional já havia sido concluída no governo anterior. Nesse período, então, era necessário solidificar a espiritualidade de franciscanos e franciscanas seculares, os fundamentos de sua vida no meio do mundo, considerando também a exigência de um constante acompanhamento, devido às grandes transformações que nos mostram os sinais dos tempos. Diante disso e para criar um espírito de unidade, ao mesmo tempo de liberdade, respeitando as diferenças regionais, reunimos temas e pessoas de todas as partes do país e conseguimos, em conformidade com as diretrizes de formação da OFS do Brasil, reunir esse material que, certamente, será muito útil e precioso a todos aqueles e aquelas que desejarem preparar-se para assumir a vocação franciscana secular. Temos confiança de que um estudo sério e uma reflexão bem feita ajudarão muito cada um, bem como ao futuro da ordem franciscana secular, que requer cada vez mais cristãos e cristãs bem conscientes e preparados para sua importante missão. Os leigos são especialmente chamados para tornarem a Igreja presente e operosa naqueles lugares e circunstâncias onde, apenas através deles, ela pode chegar como sal da terra. Assim todo leigo, em virtude dos próprios dons, que lhe foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria missão da Igreja, na medida do dom de Cristo. A todos os leigos, portanto, incumbe o preclaro ônus de trabalhar para que o plano divino de salvação atinja sempre mais a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares da terra. Consequentemente, sejam-lhe dadas amplas oportunidades para que participem ativamente na obra salvífica da Igreja, de acordo com suas forças e as necessidades dos tempos. LG 33. Por outro lado, formadores, precisam empenhar-se não só pelo conteúdo desse livro, mas por estarem dispostos a frequentar cursos que lhes são destinados a cuidar da autoformação e a deixar-se penetrar do espírito que norteia toda a formação na ordem franciscana secular, o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo, à maneira de São Francisco de Assis, que fez do Cristo o inspirador e o centro da sua vida com Deus e com os homens, regra da OFS. 4. Não basta, contudo, o conhecimento e o esforço humano de ambos, formadores, e iniciandos, se não buscarem, diariamente, a graça divina, por meio da comunhão com Deus, o seu Santo Espírito e o seu santo modo de agir. Agradecemos a todas as pessoas que colaboraram, as equipes de coordenação, montagem e revisão e outras que, direta ou indiretamente, contribuíram e fazemos votos que o fruto desse trabalho seja fecundo para todos que dele se aproveitarem. Maria Aparecida Crepaldi, OFS, Conselheira do CIOFS per Língua Portuguesa. Significado da sigla CIOFS: Conselho Internacional da Ordem Franciscana Secular. Introdução. Prezados irmãos iniciandos e irmãs iniciandas à vida franciscana secular, paz e bem. A todos aqueles e aquelas que desejam viver o Evangelho à maneira de São Francisco de Assis, na secularidade, assim se refere a encíclica Lumen Gentium 31, a índole secular caracteriza especialmente os leigos. É específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no século, isto é, em todos e em cada um dos ofícios e trabalhos do mundo. Vivem nas condições ordinárias da vida familiar e social, pelas quais sua existência é como que tecida. Lá são chamados por Deus para que, no exercício do próprio ofício, guiados pelo Espírito evangélico, contribuam, de dentro, como fermento na massa, para a santificação do mundo. Deus ama a todos incondicionalmente, conhece nossas fraquezas, nossos pecados, nossas infidelidades e mesmo assim nos chama de filhos. Atende nossas orações, nos abençoa, nos perdoa, convida-nos para desenvolvermos os dons que a nós foram emprestados, convida-nos a dizermos sim, um sim doação, um sim batismal consciente, um sim que se reveste de esforço contínuo, de estudos, vivência, dedicação e amor transformador dos nossos corações à semelhança do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo rezou por nós em sua oração sacerdotal: Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Jó 17, 11.14-15. Com o objetivo de ajudar iniciandos,
e mestres no conhecimento e crescimento vocacional para sua admissão à Ordem Franciscana Secular, e também para sanar as dificuldades em alguns regionais quanto à insuficiência e ou organização do material de formação. O Conselho Nacional resolveu unificar, em todo o Brasil, o conteúdo básico exigido pelas diretrizes de formação da OFS, oferecendo temas que poderão. O livro Formação para Iniciandos e Iniciandas à Vida Franciscana Secular foi elaborado como material básico de estudo e consulta, atendendo às diretrizes de formação da OFS do Brasil. Portanto, todos, iniciandos, e formadores, devem tê-lo em mãos, pois o preparo para a vivência da vocação requer interesse, empenho e busca permanente, e já desde o início, é um incentivo à autoformação. Convidamos todos a ler, estudar, rezar e pôr em prática os ensinamentos aqui contidos com grande abertura de coração, para deixarem-se conduzir pelo Espírito do Senhor, pois aquele que iniciou em nós sua obra, há de levá-la ao término. Na primeira parte, temas principais, o livro contém o programa de formação reelaborado, conforme o espírito e o contexto das Constituições Gerais, bem como do subsídio de formação do Conselho Internacional da OFS, CIOFS. Na segunda parte, temas complementares, o livro oferece aos iniciandos, alguns temas que complementam sua formação inicial e são subsídios importantes e básicos para todo cristão e cristã, especialmente para os que desejam seguir o carisma franciscano. Nesse caminho, seguindo sempre ao encontro da fraternidade, estaremos irmanados no mesmo ideal, experimentado e vivido por São Francisco de Assis, Santa Clara e tantos outros, para chegarmos ao nosso desenvolvimento integral como pessoa humana, feita nova criatura pelo Espírito Santo, na participação da vida de Deus em Cristo e na sua missão salvífica, como membros de seu corpo, a Igreja. A formação cristã e um contínuo processo pessoal de maturação na fé e de configuração com Cristo, segundo a vontade do Pai, sob a guia do Espírito Santo, ACL 57, Equipe Nacional de Formação. Cronologia de São Francisco. De 1181 a 1182, nasce em Assis o filho de Pedro Bernardone e de Dona Joana, provável nome da mãe, conhecida pelo cognome de Pica. No batismo recebeu da mãe o nome de João. Ao regressar de uma viagem, o pai deu-lhe o nome de Francisco. 1194, nasce Clara, filha da nobre família dos Favarone, numa casa situada na Praça da Catedral, em Assis. 1198, devido a um conflito entre a nobreza, maiores, e a burguesia, menores, as famílias nobres de Assis se veem forçadas a refugiar-se em Perúgia. Também a família de Clara, Palácio Cocorano. 1202, guerra entre os nobres de Assis aliados com Perúgia e os burgueses de Assis. A batalha tem lugar em Colestrada. Francisco participa da guerra. Assis é vencida e Francisco é feito prisioneiro. Após um ano de prisão, acometido por uma doença, Francisco é resgatado pelo pai. 1204, Francisco passa por longa doença. Fim de 1204 ou início de 1205, Francisco parte para a guerra na Puglia. Em Spoleto, tem uma visão e volta para Assis. É o início de sua conversão. 1205, entre setembro e dezembro, mensagem do crucifixo de São Damião. 1206, entre janeiro e fevereiro, Francisco despoja-se diante do bispo Guido II. Entre março e junho, em Gubbio, presta seus serviços aos leprosos. Em julho, volta para Assis, veste um hábito de eremita e inicia o trabalho de restauração da igrejinha de São Damião. Pede pedras para essa igreja e profetiza sobre as damas pobres. Até janeiro ou fevereiro de 1208, trabalha na restauração de 3 igrejinhas, a de São Damião, a de São Pedro e a da Porciúncula. 1208, 24 de fevereiro, festa de São Matias. Francisco ouve na Porciúncula o evangelho do envio apostólico, troca as vestes de eremita por um hábito rude e torna-se pregador itinerante, e o início da vida propriamente franciscana. No dia 16 de abril, recebe como companheiros Frei Bernardo de Quintavalle e Frei Pedro Catani. No dia 23 do mesmo mês, recebe Frei Egídio. Entre março e junho, a primeira missão. Francisco e Egídio vão à Marca de Ancona e acolhem mais 3 companheiros, entre os quais Filipe Longo. Entre setembro de 1208 e março de 1209, a segunda missão. Todos se dirigem a Poggiobussone. Francisco certifica-se do perdão dos pecados. Depois de receber mais um companheiro, envia todos para a terceira missão. 2 a 2,
pelas 4 direções do mundo. Bernardo e Egídio vão para Florença. 1209, ainda no início do ano. Todos estão de volta à Porciúncula. Unem-se a eles mais 4. Entre março e junho, Francisco escreve uma breve regra e vai a Roma com os 11 companheiros. Obtém a aprovação oral desta primeira regra. Ao retornarem a Assis, estabelecem-se em Rivotorto, num tugúrio abandonado. Aos 4 de outubro, Oto IV é coroado imperador em Roma e está em Assis entre dezembro de 1209 e janeiro de 1210. Seu cortejo passa perto de Rivotorto, mas não se sabe se antes ou depois da coroação. Ainda em fins de 1209 ou início de 1210, os frades deixam Rivotorto e voltam para a Porciúncula. A Porciúncula pertencia aos beneditinos cluniacenses, que a alugaram por um preço simbólico a Francisco. Esta igreja se tornou o berço da ordem. 1210, Rufino, primo de Clara, associa-se a Francisco. Possivelmente, na quaresma desse ano, Francisco prega a quaresma na Catedral de São Rufino. Iniciam-se também os diálogos secretos entre Clara e Francisco. 1211, entre junho e setembro, Francisco vai à Dalmácia e retorna. 1211 a 1212, no dia 18 a 19 de março. Na noite de domingo de Ramos para segunda-feira, Clara foge da casa paterna e é acolhida por Francisco e pelos demais irmãos na Porciúncula, onde ela se consagra ao Senhor. Francisco, logo a seguir, a conduz ao mosteiro das Beneditinas de São Paulo de Bastia. Após alguns dias, a transfere a São Ângelo de Panzo. No dia 4 de abril, apenas 15 dias após sua fuga, já em São Ângelo, Francisco recebe Inês, irmã de Clara, que também havia fugido de casa. Pouco depois, Francisco faz umas adaptações em São Damião para as irmãs e transfere-as para lá. Outras irmãs se unem a elas, e Francisco se encarrega da formação espiritual delas. 1213, no dia 8 de maio, em São Leão, perto de San Marino, o senhor Orlando Catani, conde de Chiusi, oferece a Francisco Monte Alverne, perto de Arezzo, para servir aos irmãos como eremitério. 1213 ou de 1214 a 1215, Francisco dirige-se a Marrocos para pregar aos sarracenos. Chegando à Espanha, adoece gravemente, devendo retornar logo à Itália. Logo que volta, Tomás de Celano é recebido com muitos outros nobres e letrados à ordem. 1216, Francisco obtém do Papa Honório III a indulgência da Porciúncula. 1217, no dia 5 de maio, capítulo geral na Porciúncula. A ordem é estruturada em províncias. Primeira missão além dos Alpes e Aleimar. Frei Egídio vai para Tunis, Frei Elias para a Síria. Francisco pretende viajar para a França, mas o cardeal Ugolino, legado papal na Toscana, dissuade-o da viagem. 1220, no início do ano, Francisco dirige-se a São João de Acre, Acco, onde havia uma fortaleza dos cruzados, e daí vai à Terra Santa. Na sua ausência da Itália, nomeara 2 vigários que começaram a introduzir novidades na ordem, instituindo novos dias de jejum e abstinência. A ordem entra em processo de crise. Entre março e setembro, Francisco retorna à Itália. Pede ao Papa que nomeie Ugolino como cardeal protetor da ordem. Reorganiza a ordem. 1220, Francisco nomeia Frei Pedro Catani como seu vigário. 1221, morre Frei Pedro Catani em março. Em maio, capítulo geral. Frei Elias é nomeado vigário em lugar de Frei Pedro Catani. A regra, adornada com citações do Evangelho por Frei Cesário de Espira, chega à sua plena evolução. No fim do capítulo, organiza-se nova missão à Alemanha, dirigida, desta vez, por um alemão, Frei Cesário de Espira. A missão teve sucesso. 1221, o Papa Honório III aprova a regra da Ordem Terceira, Irmãos e Irmãs da Penitência. 1222, na festa da Assunção, Francisco prega em Bolonha, na sede dos estudos jurídicos, visando extinguir inimizades e reformar os pactos de paz. Muitas famílias fizeram pacto de paz. 1223, início do ano, Francisco redige a regra definitiva em Fonte Colombo. A nova redação foi apresentada e discutida no capítulo geral, em junho. Aos 29 de novembro, o Papa Honório III aprova a Combula. O texto original encontra-se como relíquia no Sacro Convento de Assis. Na noite de Natal, Francisco celebra, em Grexil, o nascimento de Jesus Cristo, diante de um presépio. 1224, segue uma missão de frades para a Inglaterra.
A missão foi bem sucedida. No final do mês de julho ou início de agosto, Frei Elias é advertido em sonho ou visão de que Francisco terá apenas mais 2 anos de vida. Entre 15 de agosto e 29 de setembro, Francisco dirige-se ao Alverne com Frei Leão e Frei Rufino a fim de fazer uma quaresma de oração e, o cardeal Ugolino escreve a Honório III, propondo tomar as damas pobres sob sua proteção. A resposta do Papa é o primeiro documento Dubularium Franciscanum, 1219, no dia 26 de maio, capítulo geral. Grandes missões ao exterior: Alemanha, França, Hungria, Espanha, Marrocos. Em junho, Francisco parte de Ancona para o Oriente. Os que vão para a Alemanha, França e Hungria sofrem desconfiança e maus tratos. Os que vão para Marrocos sofrem o martírio. Motivado por este martírio, Santo Antônio pede admissão na ordem franciscana. Entre setembro e dezembro, Francisco chega ao acampamento do sultão do Egito, Malik el-Kamel, de 1218 a 1238. 1220, no início do ano, Francisco dirige-se a São João de Acre, Acco, onde havia uma fortaleza dos cruzados, e daí vai à Terra Santa. Na sua ausência da Itália, nomeara 2 vigários que começaram a introduzir novidades na ordem, instituindo novos dias de jejum e abstinência. A ordem entra em processo de crise. Entre março e setembro, Francisco retorna à Itália. Pede ao Papa que nomeie Ugolino como cardeal protetor da ordem. Reorganiza a ordem. 1220, Francisco nomeia Frei Pedro Catani como seu vigário. 1221, morre Frei Pedro Catani em março. Em maio, capítulo geral. Frei Elias é nomeado vigário em lugar de Frei Pedro Catani. A regra, adornada com citações do Evangelho por Frei Cesário de Espira, chega à sua plena evolução. No fim do capítulo, organiza-se nova missão à Alemanha. Dirigida, desta vez, por um alemão, Frei Cesário de Espira, a missão teve sucesso. 1221, o Papa Honório III aprova a regra da Ordem Terceira. Irmãos e Irmãs da Penitência. 1222, na festa da Assunção, Francisco prega em Bolonha, na sede dos estudos jurídicos, visando extinguir inimizades e reformar os pactos de paz. Muitas famílias fizeram um pacto de paz. 1223, início do ano, Francisco redige a regra definitiva em Fonte Colombo. A nova redação foi apresentada e discutida no capítulo geral, em junho. Aos 29 de novembro, o Papa Honório III aprova a Combula. O texto original encontra-se como relíquia no Sacro Convento de Assis. Na noite de Natal, Francisco celebra, em Grexil, o nascimento de Jesus Cristo, diante de um presépio. 1224, segue uma missão de frades para a Inglaterra. A missão foi bem sucedida. No final do mês de julho ou início de agosto, Frei Elias é advertido em sonho ou visão de que Francisco terá apenas mais 2 anos de vida. Entre 15 de agosto e 29 de setembro, Francisco dirige-se ao Alverne com Frei Leão e Frei Rufino a fim de fazer uma quaresma de oração e jejum em honra de São Miguel. Na proximidade de 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz, Francisco tem a visão do serafim alado e crucificado e recebe os estigmas. Em outubro ou início de novembro, retorna a Porciúncula, passando por Borgo San Sepolero, Monte Casale e Cidade Castelo. Em dezembro de 1224 ou janeiro-fevereiro de 1225, Francisco faz um giro de pregações pela Úmbria e Marca de Ancona. 1225, mês de março, Francisco visita Santa Clara em São Damião. A enfermidade dos olhos piora. Ele fica numa cela ou casa do capelão. Frei Elias insiste em que ele deve fazer um tratamento, e ele consente. Abril ou maio, Francisco recebe o tratamento, mas de nada adianta. Depois de uma noite de tormentos pela dor e pelos ratos, compõe o Cântico do Irmão Sol. Junho, acrescenta ao cântico a estrofe sobre a paz, para a reconciliação entre o bispo e o podesta. Aconselhado por uma carta do cardeal Ugolino, Francisco deixa São Damião e dirige-se para Rieti, onde havia os melhores médicos dos olhos. Início de julho, Francisco é acolhido em Rieti pelo cardeal Ugolino e pela corte papal, vai submeter-se a um tratamento com os médicos da corte pontifícia. E conduzido a Fonte Colombo para o tratamento, mas adia, devido à ausência de Frei Elias. Julho ou agosto, cauterização do nervo óptico, estendendo-se da orelha ao supercílio, sem resultado. Setembro, Francisco vai a São Fabiano, La Foresta, para um tratamento com outro médico.
Restaura a vinha do sacerdote danificada pelos visitantes. De outubro de 1225 aos primeiros meses de 1226, Francisco está ora em Ieti, ora em Fonte Colombo. Os frades menores chegam à Praga. 1226, abril. Francisco vai à Sena para outro tratamento dos olhos. Maio ou junho, volta para Porciúncula, via Cortona. Julho-agosto, é levado para Bagnara, perto de Nocera. Fim de agosto ou início de setembro, piora o estado de saúde e ele é conduzido ao palácio do bispo de Assis. Sentindo iminente a morte, pede para ser transportado para Porciúncula. Na planície, abençoa a cidade de Assis. Nos últimos dias de vida, dita o testamento. Na proximidade da morte, pede para ser colocado nu sobre a terra nua. Aceita de empréstimo um hábito do guardião. Lê o Evangelho da Última Ceia e abençoa os irmãos presentes e futuros. 1226, dia 3 de outubro, à tarde, Francisco morreu cantando o salmo. No dia seguinte, domingo, foi sepultado na igreja de São Jorge, mas antes o cortejo fúnebre passou por São Damião, para a despedida de Clara e suas irmãs. 1227, Reinaldo de Segni é nomeado cardeal protetor dos menores e das damas pobres. 1228, 16 de julho, canonização de São Francisco. 1230, 25 de maio, transladação dos restos mortais de Francisco para a basílica que estava sendo construída em sua honra. 8. Para esta cronologia tomamos por base, ora resumindo, ora acrescentando alguma nota, as cronologias já publicadas nas seguintes obras: São Francisco de Assis, Escritos e Biografias de São Francisco de Assis, Crônicas e outros testemunhos do primeiro século franciscano, Petrópolis, Vozes a Cefepal, 1981.